vamos começar agora a primeira rodada. Nosso querido amigo Rafael Montesso jogando de Stiflenaut contra o nosso querido amigo Viana jogando de Eldrazi, certo? Vou liberar aqui o tempo para eles. O que você espera dessa partidinha, Rudá? Cara, a match ela pode ter uma parte muito injusta por parte do Viana, ele que propõe essa questão, por mais que do outro lado faça um bicho 12-12, mas o que sai completamente do plano de jogo vem muito mais do lado do Viana, ele que tem como forçar essas curvas, né, com interações bem fortes e tal, etc. Né, especialmente quando a gente fala de Flash Wrecker, seguido de Spawn, etc, etc, etc. Devourer of Destiny, Kozilek's Command e tal. Você tem como forçar, óbvio, pelo lado do Montesso, quanto mais rápido ele consegue fazer o Dreadnought, melhor ainda, e se ele conseguir proteger esse Dreadnought, é muito game. Assim, por parte do Montesso é essa velocidade, né? Quanto mais rápido, melhor. Mas se o jogo for passando pro Viana, ele e o seu corte de cria fazem um estrago razoável, seja na mesa, seja no coração daqueles que o amam. Exato. Uma cartinha aqui que o Montesso vai ter bastante dificuldade de lidar caso ele não tenha um counter para poder se proteger é o próprio Kozilek Command, né? Porque todos os bichos do Montesso vão custar no máximo 1, 2. E aí, pra ele ser exilado por um Kozilek's Command, é muito fácil pro Viana, que vai gerar muita mana, né? Então, é um cuidado que ele tem que ter. Bom, o Não, Viana começou com aquele... Desculpa, pode falar. não, esse que é o ponto, tá ligado? Tipo, essa interação é muito boa. E, na verdade, não é que ambos não conseguem interagir, mas as interações do Viana são muito melhores na qualidade que essas cartas têm em cima do que o Montesso tá propondo, assim, né? Então ele faz um uso da mana muito melhor. Mas nada impede também do Montesso conseguir rushar um 12-12 e as coisas darem certo. E toma esse counter aí pra começar o dia. É, exatamente. Consign to Memory, que é uma carta que realmente vem pra atrapalhar muito o Viana, né? Porque tudo dele é incolor. E do lado do Montesso ajuda a eliminar o trigger das... dos Dreadnought dele, né? Então... E ele vem de Flash Johnson. Pétala. Tome-lhe um. Flash Johnson esse que toda vez que você caça uma mágica incolor, você cria um Eldrazi Spawn. O Eldrazi Spawn, aliás, e o Flash Johnson, toda vez que uma criatura incolor entra em jogo, causa 1 de dano ao oponente. Ele castou 2 pétalas que são incolor e já fez mais do Brock Johnson. Então, virtualmente não, né? Literalmente no turno 2, Viana tá com 7 de mana, né? Realmente, assim, é uma aceleração absurda. Não, o Flash Hacker é uma carta absolutamente fantástica por conta disso, tanto no Modern quanto no Legacy. Essas acelerações, o quanto você consegue quebrar a conta do oponente, é muito bom. E em matches até que é mais relevante, né, um combate mais simples também, esses tokens atrapalham real, real, real. Bom, Viana fazendo trocentas manas, Spawn, e, né, tem como atrapalhar bastante o jogo do Rafael, que vai anular, não sei se o trigger ou a criatura, mas tá, né, fazendo Tem que o ser o seu trigger, né? counter. Porque o Viana já tá jogando com o deck faz um tempo, né? Ele sabe que ele tem que gerar Uhum. uma mana colorida pra poder impedir de os counters, né? Então Ah, tem verdade, tem uma caverna ali. uma Já caverna esqueci, já ali. esqueci. Inclusive, por isso que ele está na mesa agora, né? E o não foi buscar nenhum terreno. Mas de qualquer maneira desenvolveu bastante a board aqui o Viana, já tem uma criatura para colocar pressão, Montesso precisa urgentemente encaixar um 12-12 para essa match. Por hora, a Tamil não vai fazer muitas coisas. Mas, de qualquer jeito, tá procurando aqui o seu terreno, né, para sacrificar e destruir provavelmente custo 1, então já coloca novamente uma situação bem difícil. Que eu falei, pelo lado do Montesso, se ele rushar o Dreadnought, conseguir proteger, temos um game interessante acontecendo. Mas quando você não consegue, quando você tem que jogar uma partida normal de Mágica El Encuentro, aí fica difícil. Exatamente. E é uma partida que a gente. Foi exatamente o que a gente falou, né? Se o Montesso vier com um bichão gigantesco, fica um pouco azedo pro Viana, porque os bichos dele não são tão grandes.
mas ele conseguiu rampar fortemente aqui sem a utilização de um Kozilek's Command. E ele tem um Kozilek's Command aqui. Oh, desculpa, se ele fizer um Kozilek's Command aqui, acho que o Montesso já fica de xereca e não tem jeito. Vai ficar pra trás infinito. Exato, esse termo técnico mesmo que a gente usa. Exatamente. Vai ficar pra trás de maneiras inimagináveis. Exato. No Pro Tour é o Stay in Rex. Então, né, dá pra usar o termo em inglês também. Uhum. Mas é bem complicado mesmo, assim. É uma situação bem complicada mesmo. Porque o Montesso depende muito de uma criatura ser muito relevante pra match, né? Enquanto que pro Rafael, meio que todo o resto pra ele tá muito tranquilo. E agora, tipo, ele tem como brigar com o Dreadnought com a mesa dele, ele já consegue atrapalhar bastante. E enquanto que o Rafael tem toda uma board que ele ainda tem que desenvolver. Isso porque assim, o Rafael. Eu tô adorando falar Rafael. Isso porque o Montesso, ele não, ele podia estar tomando até mais pressão. É que o Viana não comprou mais coisas, sabe? Então, vamos ver como é que faz. Bom, faz agora o seu encantamento aqui, vai comprar uma carta, dá pra fazer o Dreadnought no próximo turno, tenho quase certeza que ele tem. Protegendo esse Dreadnought, talvez a gente tenha uma partida de mágica, o encontro, e eu acho que vem ele. Ó, Lagoas, tá? Não Ponder. Isso aqui foi 100% desespero, né? Infelizmente não tem como. Tem que buscar alguma coisa que pare esses Eldrazi's. E uma coisa que é muito importante aqui, apesar do Montesso ter a Tamil, ela já não estava batendo porque ela estava no modo de defesa, né? Tava tentando bloquear até então. Mas agora em especial, tentar bater para poder gerar um token de Clue, já era. Não tem como. Tem um Dresdal na mesa. Vamos ver se vem. Lagostona. E aí, ele estoura para 1. Acabou a brincadeira. Custos zeros, ficam na mesa. Pro Montesso aqui tá azedo, ele está bem aberto. E o Flash Johnson. E ali tem uma importante também, eu fiquei aqui pensando, né? Poxa, imaginei que ele fosse fazer uma Tundra pra poder pegar um. Pra poder utilizar o. Não é Rushbringer, como é que é o nome? Do True, né? Que é uma opção dele no passe também de custo 2 que para os ETBs. Porém, ele foi pra ilha básica porque a gente tá falando de um Eldrazi que tem uma Wasteland ali na mesa. Ele fez o Era Uma Vez, pegou o Micospawn, um novo Micospawn, e aqui começa a ficar azedo mais ainda. Então ele gera uma verde ali com a caverna, mais 4 manas, 5. Vai fazer o Micospawn com o Kicker para poder tirar uma land e rampar uma land. Aí vamos pra próxima, né? Não tem jeito. Montesso realmente, assim, ter equipado uma mão que tinha apenas um Consign to Memory e uma land talvez tenha sido uma escolha não muito boa para ele, né? Às vezes é bom, às vezes é importante. E o Bruno falou aqui, boa noite, galera. Quantos players hoje no Legadão do Amor? 34, Bruno. Estamos em 34. Montesso já começa de botinha. Ó o cheiro que vem de Stifle e Red Note no próximo turno para poder colocar essa botinha num próximo momento, hein? Não, bastante. E vai fazer cálice pra 1 ali? Cálice para 1. E fez. E agora começa a ficar um pouco chato pro Montesso. Vai voltar de Saga Gaming. Gostamos disso. Saga Gaming, uma das jogadas mais fortes do Magic. Você faz um terreno e simplesmente o cara do outro lado começa a se tremer inteiro. Adoro essa carta. Quer dizer, né? Adoro sim. Adoro vê-la jogando, mas é sempre do outro lado da mesa e toda vez sou eu que tô chorando, né? Mas tudo bem. Mas acontece, né? Uma bela carta. Você lançou 2006 com o Steve Nauf. Muita coisa boa, né? E é um deck tempo razoável. Eu entendo que, tipo, entre os decks tempo, o B tá com uma vantagem muito grande no meta, mas ele pune combos rápidos, tá ligado? Muito bem. Então tem um apelo muito especial
E a Swistland aí punindo. E agora né, o Porteiro para a mesa. Essa é uma carta, por exemplo, bem recente, que deixou o deck bem mais interessante. Uhum. E o Viana já tinha gerado mana antes, né? Tem 2 manas na pool. Tem a Pétala, né? E vamos ver o que ele pretende fazer com isso. Ele tem um Dismember na mão, é isso mesmo? Parece ser um Dismember. E aí ele tá pensando aqui, o que eu posso fazer? Ele tem um Kozilek's Command, como eu havia previsto. Salve, Diogo! Boa noite, meu querido. Dá o Dismember. Esse Eldrazi vai ganhar um novo Jin. Viram esse novo Jin? É muito bom. No Modern, com certeza ele é muito bom, porque é um Eldrazi Ramp, então é o deck que é aquele deck que o Jin quer. O do Legacy é um pouco diferente, mas provavelmente deve ser bom também. É uma carta realmente muito forte, onde que nem, vou fazer um cálice para 0. This is a Vindicate, sabe? Ele vai ficar fazendo essa pergunta toda hora. Uhum. Não, assim, óbvio que se você já não tá no turno 3 e já fez fazer o Gin, você pode fazer o Gin, fazer o 0 do Gin, gerar 3 manas incolores, fazer um cálice pra 0 e depois um pra 1 e exilar 2 coisas do oponente. É muita coisa. Exato. Is this twice Vindicate, né? Então, e você lá pensa assim, puxa, será que eu dou um brainstorm em resposta? E o cara tá exilando tudo que tá na sua mesa. Exatamente. Ney, por favor, isso é um vindicar em alemão, por obsequio. Cara, eu tenho que descobrir como que é Vindicate em alemão primeiro. Eu vou encontrar para vocês e aí eu falo. Isso, enquanto o Montes faz um drifter aqui, perde o terreno, toma o Wasteland cantando. 47 Wastelands. Vou ver aqui. 0. Nossa. Nossa, outro Wasteland, já esperando mais um terreno ali. E o Viana tá com 4 manas e não tá fazendo mágicas, né? Que doideira. Agora ele tem 6. É macho como esse deck tem em Soul Land, né? São todas as Soul Lands possíveis e imagináveis. E tem a Mega Soul Land, né? Que é o olho de Ugin. Que simplesmente, eu tava aqui pensando, né? Se você começa de Eldrazi Temple, passa, volta pra você faz um olho de Ugin, você consegue fazer 2 Flash Johnson. Você faz 6 mana no turno 2. É muito absurdo. Talvez por isso a carta seja banida. Não no Legacy. Deveria. Existe esse mundo que as pessoas pedem bastante pelo banimento. E assim, né? Tá no deck do Rafa, então a chance é meio alta, viu? Ele fez o Goblinzinho lá, ele era o cara mais feliz do mundo com os Goblinzinhos e, cara, tomou. Bom. Não, mas aquele lá não foi banido por Power Level, né? Foi banido por outras questões. Por isso que eu falo, eu acredito de verdade que eventualmente vai aparecer um Goblinzinho que tem uma habilidade que é um ETB, gera 3 mana, tá ligado? Ou gera 4, não sei. Na verdade, se ele tivesse a mecânica de D&D de rolar um dado, já teria resolvido. Sim. Enquanto o Montesso tá tomando a enésima Wasteland da vida dele. Uhum. Mas por... tá. Agora entendi. Botinha! It's time to botinha. Você joga Legacy aqui em Curitiba e jogo de Planar Post, esse Urgin entra no deck com certeza. Parece bem legal mesmo. E toma ele comando. Enquanto eu vou beber uma água. Beleza. Agora que vai falar em alemão, ele perdeu, mas eu vou esperar. Bom, então, em resposta, né, ao equipar, né, o Viana tirou com o comando, que foi exatamente o que eu falei, né? Fez o comando pra... São dois Eldrazi ali? Templo? Acho que não, né? Não, são sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, pra 4, olhou 4, fez um draw e arrumou ali. Deixa eu ver... Firex e Dreadnought. Descartado? Descartado. Bom, foi o Kozilek's Command que eu falei pra você, né? Que atrapalha bastante essa match aí pro Montesso. Fez em resposta ao equipe, né? Pra não ter que pagar o ward. Fez um Square 4, comprou uma carta. Não quis fazer os spawns, né? Pra rampar, porque aquele já tá rampado. Ele só precisa mesmo de uma forma de matar o Montesso. Provavelmente ele deve ter ido pro
pra comprar o Micospawn, né? É, Porque muito... se ele tira o Micospawn aqui, meio que acaba pro Montesso numas. Olha lá, é só falar. Se falar 3 vezes, acaba. E aí o Montesso tá numa situação extremamente ruim. Tem um cálice pra 1, um cálice pra 2, e ele vai ter que ficar com 2 manas só na mesa. Isso, sendo que ele não vai ter mais a mana azul, né? Que permite ele, pelo menos, jogar o counter, colocando o trigger na pilha e podendo driblar um pouco o cálice, né? Tem um mundo muito louco que você faz isso. Mas, do jeito que tá, não. E acabou de pegar um olho de Ujin. Então vai poder agora ficar tutorando mais e mais Microspawns. Exatamente. Exatamente. Acho que o Chicão conseguiu resumir muito bem, né? Ele que, como um grande jogador que é um cara que é um teórico do jogo, né? Mais do que uma pessoa que tem um conhecimento acima da média, né? Ele resumiu bem. Nu! Cara, simplesmente tá bem azedo. Not Seer tirou a land, né? Uma das poucas coisas que você pode fazer, né? Tirar a land do cara. E o Montesso tá com simplesmente uma mão que não faz nada sem tomar um counter. E aqui, né? Basicamente. E o Viano tá no modo. Bom, agora eu posso bater em paz, você não vai fazer mais nada. Toma ele 7. 2 turnos, Montesso. O que você vai fazer, hein? Meu Deus, contou todas as manas aqui. Será que ele vai fazer um Kozlex Command pra buscar alguma coisa pra fechar o jogo rápido? Vai tutorar. Dá pra pegar o outro. Micospawn. Ah, o game tá bem tranquilo. No Drifter. Precisa comprar carta, né? Tava faltando. Pô, manter o gás. É, então. All guys. Bom, dito isso, eu vou ler só o. Você me pediu o Vindicate em alemão aqui. Selbstbehauptung. Não é lá aquelas coisas. Tem palavras mais legais em alemão. O borboleta. Schmetterling. Certa vez a gente tava numa roda de amigos, né? E aí tinha uma pessoa que era de descendência alemã. E um amigo meu falou: Poxa, fiquei interessado nela. Gostaria de chavecá-la, né? E aí um amigo nosso falou assim: Fala assim pra ela: Ich bin ein Schmetterling. Basicamente ele chegou na menina e falou: Eu sou uma borboleta. E a menina ficou rindo da cara dele por horas. Ah, Bom, tá. É uma frase que tem no Vida de Inseto, inclusive. vou recapitular que é vermelho e branco, achei bacana. E aí, meu querido Viana, como é que você está? Fale conosco. Oiê? Vocês. Estamos bem. Vou só perguntar aqui para nossa audiência se vocês estão ouvindo esse maravilhoso que é o nosso queridíssimo Viana. E aí, chat? Falem comigo. Oiê, oiê. Oiê, oiê. Meu querido amigo Viana, me fala uma coisa. Como que é pegar uma match em que se você faz cálice pra 1 e pra 2 acaba? Pois é. Eu equipei uma mão muito suspeita na segunda. Viana, pega o microfone e põe mais perto de você, por gentileza. É esse aqui que tá ouvindo eu? É esse mesmo, Esse nossa. aí, garoto! Agora eu fiquei aqui muito feliz, cara. Essa vozinha no meu ouvido me pega, viu? Então, Vai lá. eu equipei uma mão muito suspeita no G2. Eu fazia o cálice para 1 com a City, mas depois eu tinha que tirar a City para fazer o Waste, se ele fosse fazer. Eu ia ficar sem land nenhuma no turno 3. Assim, a match não é para ser tão ruim para ele, porque ele joga de consign, de main. Mas, como eu consegui as cavernas e os bichos foram entrando, é muita pressão. E aí eu tinha o Blast Zone de segurança ali para quando ele for fazer os Dreadnought dele para conseguir remover. Então eu joguei em cima disso. Aí deu para fazer. Sim, a gente viu que a match realmente ela é bem favorável pra você por conta de tudo que você faz, né? O único problema é quando ele consegue fazer muito rápido um Dreadnought. Aí os seus bichos não são grandes o suficiente. E pra você resolver, a única coisa que tem é que é muito fácil, né? Um comando pra uma acaba. Então, o comando de Kozilek eu tenho que sentar em cima dele e jogar em cima. Então, como eu vi comando nas mãos de abertura, mesmo elas não tendo pressão, principalmente o tier 2, aí beleza.
Então eu equipei pra jogar. Porque assim, essa match é só não tomar o 12-12 e tá tudo bem. O resto ela vai desenrolar. O bicho vai botar mais pressão que o dele no geral, né? Ele vai ter o True, ele vai ter a Tamil e os Dreadnought. E também tem o No Drifter, mas o No Drifter já é mais longe. Eu com muita remoção de land, microspawn todo o jogo, ele não ia conseguir chegar tão fácil. Mas eu não acho que o match seja tão fácil assim pro Eldrazi não, viu? É que eu realmente Não. dei sorte. O sentimento que a gente tem é que ela é vantajosa pra você, mas era que nem ontem a gente assistindo o jogo do Pedro Piscinato, né? Do nada ele matou o cara, né? Então, às vezes, uma deslizada que seu deck te desse, talvez te deixasse numa situação complicada, né? Sim, exato. É isso, se ele encaixasse a pressão antes de mim, eu ficar pra trás ali, é difícil eu voltar. Porque ele tem os counters pro Command Kozilek, né? Mas ele optou por tirar os counters no G2 e ele colocou muito removal. Só que tudo custa 1. Aí o Cálice entrou, ele ficou de xereca, né? Porque aí não tem o que fazer. O termo oficial, segundo o Rudá. O Ney mandou isso aí. Não, porque ele fica de xereca, né? Eu falei, exato, é o termo de coverage mesmo. É o termo oficial, né? Stay impulsive. É o termo É o técnico. termo oficial. É o termo técnico. O Rudá, inclusive, usou o termo em inglês, né? Pra mostrar que aqui tem conhecimento, entendeu? Entendi. É isso. Na narração com a Wizards eles passam esses termos pra gente. Com certeza. É bem técnico. Exatamente. E aí, Viana, o que você espera do aniversário do Yuta? Então, eu esperava Open de pão com banana, né? Que é o que a gente espera do Yuta. Mas cheguei aqui e não tinha um pão com banana. Fiquei um pouco decepcionado com a recepção. Não teve uma velhinha espetada numa banana para dar parabéns para ele. Mas tá bom, né? A temática ficou pelo melee e pela música semanal. É verdade. Pô, Essa. As 3, por sinal, muito boas. As 3 ficaram muito boas mesmo, não tem como. Exatamente. Beleza, Viana. Viana, a gente vai deixar você descansar um pouco, né? Tem aí 20 minutos de rodada ainda, dá pra poder dar uma olhada quais são os decks do pessoal aqui. A gente particularmente sabe, mas boa sorte aí pra você. Fechou. Parabéns pela vitória. E a gente se vê provavelmente na próxima semana, meu querido. Fechou, Irei jogar. gente. Valeu, boa stream pra vocês aí. Abraço. Valeu, Viana. Um abraço. Valeu, bom torneio. Valeu.